Boa noite, meus amigos, voltando com mais um vídeo aqui no canal. Meus amigos, hoje eu vou atender um pedido aí do irmão José Gustavo, que pediu para que eu estivesse gravando um vídeo falando aí sobre o tema, sobre o jejum, tá certo? Quero dizer que esse tema é um tema muito extenso. Eu vou procurar aqui resumir o mais resumido possível para que você possa entender sobre o que é jejum e qual que é o jejum que agrada a Deus, tá certo? Então, o vídeo de hoje, nosso tema é qual é o jejum que agrada a Deus. Então, eu quero convidar desde já você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 58. Desde já quero pedir a você que, se você está vendo esse vídeo e não é inscrito no canal, desde já se inscreva e deixe seu like aí de gostei, tá certo? Se você gostar do vídeo. Isaías 58, versículo 3 diz assim: Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achai o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Então aqui o povo de Israel estão dizendo para Deus: ué, por que nós estamos jejuando e tu não atentas para isso? Ué, por que nós estamos afligindo as nossas almas e tu nem sabes? De fato, eles estavam apenas jejuando para eles mesmos e afligindo a alma. Meus irmãos, quero dizer para você desde já o que é jejum e o que não é jejum. O fato de alguém ficar sem comer, isso não é jejum. Você pode ficar um dia, 2 dias, 3 dias sem comer, isso não é jejum para Deus. Tá certo? Talvez para o médico, para a medicina é jejum. Para Deus isso não é jejum. Deus está dizendo: vocês façam isso pelo vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais. Por que vocês estão jejuando? Para ficar contendendo, para ficar debatendo. Isso não é jejum para Deus, ele está dizendo. Para ferires com punho iníquo. Não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Ele está dizendo, não faça jejum desse jeito. Isso não é jejum. Seria este o jejum que eu escolheria? Preste bem atenção, Deus está dizendo para pessoas que hoje eu sei que tem muitas pessoas que fazem jejum. Eu não tenho nada contra o jejum, sou até a favor, se for o jejum que agrada a Deus. Deus está perguntando, seria esse o jejum que eu quereria? Que o homem um dia aflige a sua alma? Então presta atenção, como disse, o fato de alguém ficar sem comer, isso não é jejum para Deus. Isso é apenas, ele está apenas afligindo a sua própria alma. Ele não está jejuando para Deus. Deus está dizendo, não é isso que eu quero. Seria esse o jejum que eu escolheria, que o homem um dia afligisse a sua alma e que incline a sua cabeça como junco e que estenda debaixo de si saco e cinza? Deus está dizendo, será que é isso mesmo que eu quero? Chamarias tu isso de jejum e de dia aprazível ao Senhor? Deus está dizendo, você que está jejuando, como hoje também, muitas pessoas fazem jejum, hoje eu estou jejuando. Não, você não está jejuando. Isso não é jejum para Deus. Pessoas que querem fazer jejum estão trabalhando. Não, isso não é jejum. Para fazer jejum tem que estar com a mente limpa, tem que estar em oração, tem que ser uma proclamação, tem que se derramar diante de Deus. Senão isso não é jejum para Deus. Desde muitos e muitos tempos antes de Isaías, as pessoas já jejuavam. No tempo de Moisés, por exemplo, até antes também, vou pegar um exemplo aqui clássico que você deve conhecer, no tempo do profeta Jonas, que ele foi pregar em Nínive, e as pessoas se arrependeram de seus pecados, proclamaram jejum e suplicaram a Deus. Então aquelas pessoas ficaram dias suplicando a Deus, 3 dias em súplica a Deus, orando a Deus, suplicando. E eles disseram, pode ser que desse jeito Deus vai nos ouvir. E Deus ouviu e salvou toda aquela cidade. Mas eles não falaram, vamos ficar sem comer e vamos trabalhar, vamos ficar aqui fazendo festa. Não, isso não é jejum. O jejum ele é consequência da oração, da proclamação. Você proclama o jejum porque você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai falar com Deus. Isso é jejum que agrada a Deus. Fora isso, não é jejum, é apenas uma penitência. Você está, como diz Deus, apenas afligindo sua própria alma. Então, qual que é o jejum que agrada a Deus? Olha aqui, versículo 6.
Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Então, se você quer saber o jejum que agrada a Deus, o jejum que Ele escolheu para você, para mim, olha qual é o jejum que Ele escolhe. Que soltes as ligaduras da impiedade. Quer jejuar? Arrependa dos seus pecados. Pare de praticar o mal. Não adianta nada, eu vou ficar sem comer hoje, estou fazendo jejum. Não, você não está fazendo jejum não. Está apenas afligindo a sua própria alma e Deus jamais vai te ouvir. Ele disse isso para Israel: eu não vou ouvir vocês. Vocês não estão fazendo o jejum que eu quero que faça. Então o jejum que agrada a Deus, o jejum que eu escolhi, Deus diz, é que soltes as ligaduras da impiedade. Vamos parar de pecar. É esse jejum que Deus quer de nós. Que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos. Por quê? Porque as pessoas oprimiam os outros através da escravidão. Pare de julgar, pare de colocar jugo em cima delas, pare de oprimir ao mais fraco. E despedace todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Olha só, quem é que podia imaginar que isso seria um jejum? Você pegar o que você tem e dividir com aquele que tem fome, aquele que necessita mais do que você. Deus está dizendo isso, para mim é um jejum. Ele está dizendo isso, o jejum que eu escolhi, que me agrada é esse. Versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Ei, você que está me ouvindo, você já repartiu o seu pão com o faminto? Então você está fazendo um jejum que agrada a Deus. E que recolhas em casa os pobres abandonados. Ai, 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 agora essa doeu. Eu gostaria que esse versículo não estivesse aqui. Porque Deus está dizendo que o jejum que agrada a Ele é que quando eu ver alguém passando necessidade, alguém abandonado, um mendigo na rua, eu trago em minha casa, recolho essa pessoa em minha casa. Aquele que está pobre, aquele que está abandonado. Esse é o jejum que agrada a Deus. Então, note, meus amados, meus irmãos, você que está me ouvindo aí, mas talvez nem pertence a alguma igreja, veja se você já viu algum crente fazendo isso. Quando alguém bate na porta da nossa casa, sequer nós atendemos. Imagine pegar o camarada com fome, todo sujo, colocar na nossa mesa e colocar ele para almoçar ou para jantar, depois oferecer um banho e colocar ele para dormir. Mas Deus está dizendo, esse é o jejum que me agrada. Esse que você está fazendo aí, não está me agradando, não, mas se você fizer esse, você vai me agradar. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Faça isso, Deus está na tua retaguarda, ele diz. Esse é o jejum que agrada a Deus. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Deus está dizendo, se você fizer esse jejum que eu estou dizendo, quando você me clamar, eu vou te ouvir. Agora, isso que você faz aí, eu não ouço não. Quando você me clamar, eu não vou ouvir, mas se você fizer aquilo que eu estou falando, quando me clamar, eu ouvirei. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Então, quando você clamar por Deus, fazendo o jejum que ele manda fazer, ele vai dizer, eu estou aqui, pode falar. Gostaria de convidar você, meus amigos, abra aí sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Eu vou tentar resumir, meus amigos, porque senão, se eu for falar desse assunto, é assunto para muitas e muitas horas. Então eu não quero que o vídeo fique extenso para você não se cansar comigo, tá certo? Então em Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2. Então, como desde já, quero falar para você que se você quiser jejuar, Deus diz da maneira certa que você pode jejuar, tá certo? Ficar sem comer não é jejum. Jejum é estar em súplica e oração. Isso é jejum para Deus. Capítulo 4 de Mateus, versículo 1 e 2 diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então presta atenção. Eu já venho discutindo esses assuntos sobre jejum, oração, isso há 20 anos atrás, com até irmãos de outra igreja, que falam sobre o jejum. Então, o que eu pergunto é, usando o texto de Mateus, está vendo até Jesus, ele jejuava e tal. Sim, ele jejuava, mas em oração. Porque o que eu pergunto é o que Jesus foi fazer no deserto. Isso é uma pergunta que pouquíssimas pessoas sabem responder.
Porque aparentemente, quando nós lemos o texto, qualquer um que lê vai falar, Jesus foi para o deserto jejuar. Não. Jesus nunca foi para o deserto jejuar. Nunca ele foi para o deserto para jejuar. Olha só, versículo novo. Foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então Jesus não foi lá jejuar. Ah, mas ele não jejuou 40 dias? Jejuou, mas ele não foi jejuar. Ele foi ser tentado pelo diabo. Ele foi lá orar ao Pai. Porque ele seria tentado pelo diabo. Então ele não foi para o deserto para jejuar, ele foi para ser tentado. Ok? Então faça esse exegese do texto e você vai ver. Tendo jejuado, está vendo? Ele jejuou, claro. Ele está no deserto, lá não tem comida. E ele está sendo tentado. Ele está lá em oração. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. Então veja, por que ele só teve fome depois de 40 dias e 40 noites? Porque é o tempo que ele já não aguenta mais, que ele estava orando. Todos esses dias em súplica diante do Pai. Por quê? Porque estava daqui a pouco tempo vai ser lançado sobre ele todos os nossos pecados, como diz o livro de Isaías, daqui a 3 anos. Então ele já tem que começar o seu ministério orando e orando muito e sendo tentado no deserto. Abra também em Marcos, Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 1 e 2. Não. É Marcos capítulo 1? É Marcos capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Marcos 1, 12 e 13, que diz o seguinte. Logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. Então ele não foi lá jejuar. Ele jejuou, mas não foi jejuar, ele foi ser tentado por Satanás. Porque é sendo tentado e superando que nós somos aprovados por Deus. E vivia entre as feras e os anjos serviam. Então ele era tentado frequentemente, todo dia, toda hora, todo momento, ao ponto dos anjos terem que estar lá servindo ele, fortalecendo ele. Abra também aí em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Vamos em Lucas capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Lucas 4, 1 e 2, que diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, ele voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Então, como disse, ele foi jejuar? Não. Jejuou, mas não foi jejuar. Ele foi ali para ser tentado. Ficou 40 dias sendo tentado pelo diabo. E naqueles dias, olha só como Lucas escreve, naqueles dias ele não comeu coisa alguma. E terminados, ele teve fome. Então veja que aqui o Lucas nem disse que ele jejuou. Só diz que depois que ele ficou 40 dias sendo tentado, naqueles dias não comeu coisa alguma. Claro, ele está no deserto. Pensou naquela época você ir para o deserto e levar comida para comer 40 dias? Que não tinha enlatados nem nada como tem hoje? Ele foi lá orar, porque ele sabia que ele seria tentado. Então, o jejum é a consequência. Tá certo? Vamos continuar em Mateus. Vou tentar encurtar, meus amigos, para não ficar muito comprido. Em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Vamos lá. Mateus capítulo 6, versículos de 16 a 18. Mateus 6, 16 a 18. Diz o seguinte. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Presta atenção. Jesus está dizendo, você vai jejuar? Então não se mostre contristados. Porque isso é hipocrisia. Queria que os outros saibam o que você faz. Porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. São pessoas muitas que jejuam esquecem de mostrar aos homens. Deus disse, esse jejum não me agrada. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porque, o irmão jejuou 3 dias. Olha só, hein? Já receberam o seu galardão. Sua recompensa. Os homens já viram o que você fez. Embora para Deus isso não é jejum. Mas os homens já viram. Tá certo? Você já foi presenteado pelos homens. Para não parecerdes aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto, ele te recompensará publicamente.
Lembra do que diz Isaías? E quando você fizer isso e clamar, eu vou te ouvir. Então quem precisa saber disso é o Pai. Mas a oração, o jejum tem que estar sendo, caminhado, andar junto com a oração. Se você não está em oração, você não pode estar em jejum. Tá certo? Continuando aí, vamos ainda em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15. O que diz lá? Diz o seguinte. Mateus 9, 14 e 15. Então chegaram ao pé dele, ao pé de Jesus, os discípulos de João, dizendo: Ué, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Olha lá, são os discípulos de João cobrando de Jesus, do Cristo. Ué, vocês não jejuam? Porque nós jejuamos, nós somos discípulos de João, nós jejuamos, os discípulos dos fariseus jejuam. E por que vocês não jejuam? Por que os discípulos seus não jejuam? Podiam dormir sem essa, Jesus vai dizer o porquê. Disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está no meio deles? Por quê? Está dizendo, não tem motivo para estar triste, os filhos da boda, porque naquela época, o casamento judaico era 7 dias de festa. Você está dizendo, como é que alguém vai estar numa festa de casamento, sendo domingo do noivo, vai estar triste? Não, eles não podem ficar tristes, eles não podem ficar jejuando, eles vão comer. Continuando aí. Então, disse Jesus: podem porventura estarem tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Não. Mas dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo. Então jejuarão. Isso aconteceu na morte de Cristo. Jesus disse que aqui eles não podiam estar tristes, mas quando o Cristo foi crucificado, eles ficaram tristes. Eles ficaram sem comer, eles ficaram orando. Ficaram em jejum, mas aqui não podiam ficar. Ainda em Mateus capítulo 17, vamos em Mateus capítulo 17, e o versículo é o versículo 20 e 21, Mateus 17, 20 e 21. Primeiro eu vou dizer o que estava acontecendo aqui. Então, os discípulos foram convidados a expulsar um demônio e eles não conseguiram. E eles vão perguntar para Jesus: por que nós não conseguimos e o Senhor consegue? Aí Jesus vai responder o porquê que eles não puderam expulsar o demônio. Versículo 20. E Jesus lhe disse: por causa da vossa incredulidade. Então, uma vez conversando com um rapaz que falava muito de jejum, se gloriava porque jejuava e mais um monte de coisas. Não, o jejum é importante. Não, o jejum não é importante, o importante é a oração. O jejum é a consequência da oração. Ah, mas porque lembra que Jesus falou que essa casta de demônio podia sair se não por meio do jejum? Não, Jesus não disse isso. Jesus não disse isso. Jesus falou que eles não puderam expulsar o demônio por causa da incredulidade. Jesus podia falar: vocês não puderam expulsar porque vocês não jejuam. Jesus disse: não puderam por causa da vossa incredulidade. Versículo 21. Mas esta casta de demônio, ela não se expulsa, senão por meio da oração e do jejum. Então veja que a palavra jejum tem que estar sempre ligado à oração. Porque jejum sem oração não é jejum. Então o jejum é a consequência da oração. Se você vai tirar o dia hoje, vou tirar meu dia hoje para jejuar. Não tire o dia para jejuar. Porque se você não tiver em oração, não é jejum. Se não estiver suplicando diante de Deus, não é jejum. É apenas aflição da alma. Você não está jejuando. Mas se você quiser tirar um dia, meu amigo, para ler a Bíblia e para orar e para suplicar diante de Deus, para expor diante de Deus, seja seu pecado, seja os seus desejos, aí sim você pode ficar uma hora orando e jejuando, 2 horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Mas você ir para o seu trabalho dizer que está em jejum, isso aí não agrada a Deus. O jejum tem que ser a consequência da oração. Então eu não vou estar 2, 3 horas orando e vou falar: não, daqui a 30 minutos eu parei e vou beber um copo d'água. Orei mais meia hora, vou almoçar. Orei mais meia hora, vou jantar. Não. Isso aí não vai agradar a Deus. Isso não é jejum. Então o jejum que agrada a Deus é esse: você orar, e o jejum é a consequência da oração. Jesus foi para o deserto ser tentado, ficou orando 40 dias e 40 dias sem comer. O jejum foi a consequência da oração, porque ele estava sendo tentado.
E para terminarmos, quero ler o último versículo, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, já estou terminando. Capítulo 13 de Atos, versículo 2 e versículo 3, que diz o seguinte: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartar-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então preste bem atenção. A igreja que estava na Antioquia, tinha profetas, tinha Barnabé, tinha outros ali, eles estavam fazendo o que aqui? Eles não estavam jejuando, eles estavam servindo a Deus. Eles estavam servindo a Deus. O jejum é a consequência. Se eu estou servindo a Deus, se eu estou orando, o jejum é a consequência. Então Deus falou, separa para mim Paulo e separa também, separa Saulo, que é Paulo, e Barnabé. Versículo 3, então jejuando e orando. Eles podiam muito bem falar, não, vamos jejuar aqui, ficar umas 2, 3 horas sem comer? Não, eles estavam orando e não comeram, que é a consequência. E jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então, como eu já falei, meus amados, se eu fosse ficar falando aqui sobre jejum, sobre oração, eu ficaria pelo menos 3, 4 horas, mas eu não quero que o vídeo se estenda muito para que você não se canse de mim. Mas então, eu acho que esse versículo já mostra que o jejum que agrada a Deus é isso, é você orar a Deus, é você suplicar a Deus, e o jejum sendo sempre a consequência da sua oração, o seu ato de fé, o seu ato de se derramar diante de Deus. Aí Deus vai te ouvir, aí Deus vai me ouvir, tá certo? Então, desde já quero agradecer a você que é inscrito no canal, você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou, meu amigo, deixe seu joinha, seu like aí de gostei, faça seu comentário, compartilhe o vídeo. E você que já é inscrito no canal aí, deixe seu like de gostei também, compartilhe o vídeo. Se esse vídeo foi importante para você, pode ser importante para outras pessoas também, tá certo? Então, respondendo aí, agradecer ao Gustavo que pediu para que eu estar, José Gustavo pediu para eu gravar esse vídeo aqui. Gustavo, forte abraço, Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o nosso próximo vídeo, tá certo? Então já tem outros comentários aí em outro vídeo, pedindo para eu falar de outros assuntos que talvez eu traga na próxima oportunidade. Deus abençoe a vida de cada um, tá certo? Um forte abraço a todos.